Quimera Audiolivros apresenta Os Mistérios do Karma e a Sua Superação. Um livro de Anne Besant. Quinta parte. As escolas discordantes. Segundo o pensamento do mundo exterior, bem longe das ideias de reencarnação e karma, são muitas e opostas as opiniões. Robert Owen e sua escola veem o homem como criação das circunstâncias, não considerando a hereditariedade, um reflexo superficial científico do karma. Eles consideram que a mudança de ambiente pode mudar o homem, e isso com maior eficácia, se a criança for retirada desse ambiente antes de formar maus hábitos. A criança tirada de um mau ambiente e colocada em ambientes bons cresceria, para ser um bom homem. O fracasso da grande experiência social de Robert Owen mostrou que sua teoria não continha toda a verdade. Outros, compreendendo a força da hereditariedade, quase deixaram de considerar o ambiente. A natureza, disse Ludwig Buchner, é mais forte do que a alimentação. Em ambos esses pontos de vista, tão extremos, há verdade. De vez que a criança traz com ela a natureza construída no seu passado, mas reveste-se de uma nova natureza emocional, e de uma nova mentalidade, nas quais suas faculdades e qualidades autocriadas já existem como germes, e não como forças inteiramente desenvolvidas. Esses germes podem ser alimentados, para ter um crescimento rápido, ou podem se atrofiar pela falta de alimento, e isso é forjado pela influência do ambiente bom ou mau. Além do mais, a criança apresenta o revestimento de um novo corpo físico, com sua própria hereditariedade física, projetado para a expressão de alguns dos poderes que traz consigo, e isso pode ser amplamente afetado pelo seu ambiente e desenvolvido de uma forma saudável ou doentia. Esses fatos ficam à margem da teoria de Robert Owen, e explicam o sucesso obtido por instituições filantrópicas, como os Dr. Barnardos Homes, nos quais os germes do bem são cultivados, e os germes do mal deixados à míngua. O criminoso congênito, entretanto, e demais seres dessa espécie, não se podem redimir numa só vida, e esses representam, em vários graus, os insucessos do benevolente Salvador. Igualmente é uma verdade, segundo afirma a escola oposta, que o caráter inato é uma força com a qual todo educador tem de contar. Ele não pode criar faculdades que não existem, não poderá erradicar inteiramente tendências que, abaixo da superfície, lançam raízes em busca de alimento apropriado. Algum alimento, vindo da atmosfera do pensamento em derredor, alcança essas raízes, bem como as alcançam as más formas de desejos, que surgem do mal nos outros, e tais coisas não podem ser inteiramente lançadas fora, a não ser por meios ocultos, desconhecidos pelo educador comum. O ponto de vista mais moderno. O ponto de vista científico mais moderno, de que o organismo e o ambiente interreagem modificando-se reciprocamente, e fazendo surgir dessas modificações novas ações e reações, assimila o que é verdadeiro em cada um dos pontos de vista anteriores. Ele precisa apenas expandir-se pelo reconhecimento de uma consciência permanente, que passa de vida para vida, levando consigo seu passado, e sempre crescendo, sempre evoluindo, e, com esse crescimento, e essa evolução, tornando-se cada vez, um fator mais forte na direção e controle do seu destino futuro. Assim, chegamos ao ponto de vista da teosofia. Não podemos evitar o que trouxemos conosco, assim como não podemos evitar o ambiente no qual fomos atirados. Podemos, entretanto, modificar ambos, e quanto mais soubermos, maior será a nossa eficiência para realizar essa modificação. Autoexame. O primeiro passo a examinar, refletidamente, é o que se refere ao que podemos chamar de nosso estoque de mercadorias, e são nossas faculdades e qualidades inatas, boas e más, são os nossos poderes, e as nossas fraquezas, as nossas oportunidades presentes, e o nosso ambiente atual. Nosso caráter é o que pode ser modificado mais rapidamente, e nele temos de começar a trabalhar, selecionando as qualidades que convém fortalecer, e as fraquezas que constituem nosso perigo mais premente. Vamos tomá-las, uma a uma, e usar a força do pensamento da forma antes descrita, lembrando sempre que jamais devemos pensar em fraqueza, e, sim, na força de que o pensamento é dotado. Pensamos naquilo que desejamos ser, e, aos poucos, de uma forma inevitável, nos tornamos aquilo em que pensamos. Essa lei não pode falhar.
A nós cabe, apenas, trabalhar para que ela obtenha êxito. A natureza do desejo também é modificada pelo pensamento, e criamos as formas pensamento de que necessitamos. Alerta para ver e captar uma oportunidade conveniente, nossa vontade se fixa nas formas que o nosso pensamento cria, e assim coloca-as ao nosso alcance, produzindo-as, literalmente, e aproveitando as oportunidades em que o karma do passado não nos apresenta. O mais difícil de se modificar é o nosso ambiente, porque nesse caso estamos tratando com a forma mais densa de matéria, aquela sobre a qual a força do nosso pensamento tem menos força. Nesse caso, nossa liberdade fica muito limitada, porque estamos no ponto mais fraco, e o passado está em seu ponto mais forte. Ainda assim, não estamos de todo desamparados, porque, nesse ponto, seja pelo combate, seja pela aceitação, poderemos, finalmente, obter êxito. A parte indesejável do nosso ambiente, que podemos modificar com vigoroso esforço, é a que temos de modificar de imediato. O que não conseguirmos modificar, aceitamos e ficamos observando o que isso tem a nos ensinar. Quando tivermos aprendido essa lição, essa parte indesejada irá desprender-se de nós como uma roupa usada. Temos uma família indesejável. Bem, ela é formada pelos egos, que chamamos para junto de nós no passado. Realizamos todas as obrigações com ânimo e paciência, pagando com honradez nossas dívidas, adquirimos paciência através dos transtornos que ela nos causa, vigor através das irritações diárias e perdão através de seus erros. Nós a usamos como o escultor usa seus instrumentos de trabalho, para aplainar nossas excrescências, e alisar e polir nossas arestas. Quando a utilidade desses egos terminar para nós, eles serão levados embora pelas circunstâncias ou afastados para outro lugar qualquer. O mesmo acontecerá com os outros aspectos do nosso ambiente, que, aparentemente, são aflitivos. Como o marinheiro experiente, que move suas velas conforme o vento que ele não pode modificar, e então força-as a colocá-lo na rota, usamos as circunstâncias que não podemos alterar adaptando-nos a elas, de forma que se vejam compelidas a nos ajudar. Assim, em parte somos compelidos, em parte somos livres. Temos de trabalhar entre e com as condições que criamos, mas somos livres, dentro delas, para trabalhar sobre elas. Nós próprios, espíritos eternos, somos inerentemente livres, mas só podemos trabalhar dentro e através da natureza do pensamento e do desejo que criamos. Esses são os nossos materiais e as nossas ferramentas. Não poderemos ter outros, enquanto nós mesmos não os produzirmos. O que vem do passado. Outro ponto de grande importância a recordar é que o karma do passado tem características muito mescladas. Não nos cabe enfrentar apenas uma única corrente, a totalidade do passado, mas um curso d'água feito de correntes, que se dirigem para vários pontos, algumas opondo-se a nós, outras nos ajudando. A verdadeira força que temos de enfrentar, o resultado que ficar, quando todas essas forças de oposição tiverem se neutralizado mutuamente, pode ser a que não está, de modo algum, longe da nossa possibilidade de dominar presentemente. Diante de um caso de mau karma do passado, temos de nos aferrar a ele, esforçando-nos por dominá-lo, lembrando-nos de que ele encarna uma parte apenas do nosso passado, e que outras partes desse passado estão conosco, fortalecendo-nos e revigorando-nos para a batalha. O esforço presente, levado a cabo com o acréscimo dessas forças do passado, pode ser, e com frequência é, o bastante para dominar as situações que nos são adversas. Ou, tornamos a dizer, uma oportunidade se apresenta, e hesitamos em aproveitá-la, temendo que nossos recursos sejam inadequados para atender às responsabilidades que ela traz. Ela, porém, não estaria ali a não ser que o nosso karma a tivesse trazido até nós, como fruto de um desejo do passado. Tratemos de captar essa oportunidade, de forma corajosa e tenaz, e veremos que esse simples esforço desperta forças latentes que dormitavam em nós, e que desconhecíamos. Elas estavam à espera de estímulo exterior para despertar, e se tornarem ativas. Assim, muitos dos nossos poderes, criados pelo esforço do passado, estão a 2 passos da expressão, e só precisam da oportunidade para florescer em ação.
Devemos visar sempre algo mais do que aquilo que pensamos que estamos em condições de fazer, não uma coisa totalmente fora de nossa capacidade atual, mas aquilo que parece apenas estar fora do nosso alcance. Enquanto nos esforçamos para alcançar esse objetivo, todas as forças kármicas adquiridas no passado vêm em nosso auxílio para nos fortalecer. O fato de que quase podemos realizar algo significa que trabalhamos com esse algo no passado, e o vigor acumulado por esse esforço está conosco. O fato de podermos fazer um pouco significa o poder de fazer mais, e, mesmo que fracassemos, o poder demonstrado no máximo passa para o reservatório das nossas forças. O fracasso de hoje representa a vitória de amanhã. Quando as circunstâncias são adversas, ocorre o mesmo. Pode ser que tenhamos chegado ao ponto em que um esforço a mais represente sucesso. É por isso que Bhishma aconselha o esforço em qualquer situação, e diz esta frase encorajadora: o esforço é maior do que o destino. O resultado de muitos esforços passados tomou corpo no nosso karma, e se lhe acrescentarmos o esforço atual, ele pode adequar nossas forças para que alcancemos nossa meta. Há casos em que a força do karma do passado é tão grande que esforço algum no presente pode ser suficiente para vencê-la. Ainda assim, esse esforço tem de ser feito, pois são poucos os que sabem quando um desses casos acontece com eles, e, em última análise, o esforço feito diminui a força kármica para o futuro. Às vezes, um químico trabalha durante anos para descobrir uma força, ou uma combinação de matéria, que lhe dê possibilidade de alcançar o resultado desejado, e com frequência vê-se frustrado, mas não se dá por vencido. Ele não pode modificar os elementos químicos, não pode modificar as leis das combinações químicas, mas aceita o fato resmungando, e nisso consiste a sublime paciência do pesquisador. Contudo, o conhecimento do pesquisador, sempre maior em virtude de seus pacientes experimentos, chega, por fim, ao ponto que o leva a encontrar o resultado que deseja. Esse é o espírito que o estudante do karma precisa adquirir. Ele deve aceitar o inevitável sem queixas, mas, sem descanso, procurar os métodos através dos quais lhe seja garantida a obtenção da sua meta, seguro de que sua única limitação é a sua ignorância, e de que o conhecimento perfeito deve significar o perfeito poder. Velhas amizades. Outro fato de grande importância é o de que somos levados pelo karma a entrar em contato com pessoas que conhecemos no passado. Com algumas delas temos dívidas, enquanto outras estão endividadas conosco. Homem algum faz sozinho a sua longa peregrinação, e os egos aos quais ele está ligado por muitos laços de um passado comum vêm de toda parte do mundo para junto dele, no presente. Conhecemos alguém, no passado, que passou adiante de nós em sua evolução, por acaso nós lhe prestamos algum serviço, formando-se com isso um laço kármico. No presente, esse laço nos leva para a órbita da sua atividade, e recebemos, de fora de nós, um novo impulso de força, um poder que não é nosso, impelindo-nos a ouvir e a obedecer. Vimos muitos desses benéficos laços kármicos dentro da sociedade teosófica. Há muito, muito tempo, aquele que agora é conhecido como Mestre KH, caiu prisioneiro numa batalha contra o exército egípcio, e foi generosamente favorecido e abrigado por um egípcio de alta categoria. Milhares de anos depois, a nascente sociedade teosófica precisou de auxílio, e o mestre, voltando os olhos para a Índia, à procura de alguém que o ajudasse nesse grande trabalho, vê seu velho amigo do Egito, e de outras vidas, agora o Sr. A.P. Sinnet, editando o principal jornal anglo-indiano, Shipioner. Como de costume, o Sr. Sinnet vai a Simla. Madame Blavatsky também vai para lá, a fim de que se forme o laço. O Sr. Sinnet é levado para a influência imediata do mestre, recebe suas instruções e torna-se o autor de um mundo oculto e do budismo esotérico, levando a milhares de pessoas a mensagem da teosofia. Ganhamos esses direitos pelo auxílio que prestamos no passado, o direito de ajudar em níveis mais elevados, e com alcance mais amplo, ao mesmo tempo que também somos auxiliados pelo estreitamento dos antigos laços de amizade conquistados no serviço, e regiamente recompensados pelo dom inestimável do conhecimento, obtido por um, e semeado, amplamente, para muitos. Crescemos quando ofertamos.
Na verdade, neste mundo de leis, onde ação e reação se equivalem, toda ajuda volta a quem a fez, como a bola atirada contra uma parede volta para a mão de quem a atirou. O que damos volta para nós. Assim, mesmo por motivos egoísticos, é bom dar, e dar com abundância. Atira o teu pão à água, e irás encontrá-lo depois de muito tempo. Dar, mesmo por motivos egoísticos, é bom, porque leva a um intercâmbio de sentimentos humanos úteis, pelos quais tanto quem dá, como quem recebe cresce, e se expande, de modo que o divino, dentro de cada um, tem oportunidade de se expressar mais amplamente. Mesmo que a doação, de início, seja coisa interesseira, quem dá aos pobres empresta a Deus, e vê que o que ele deu lhe será novamente pago, ainda assim, aos poucos, o amor invocado fará com que as dádivas futuras sejam espontâneas e isentas de egoísmo. Assim, os laços kármicos ligam ego a ego, em longas séries de vidas humanas. Todos os laços pessoais, sejam eles de amor ou de ódio, crescem, vindo do passado, e em cada vida, fortalecemos os laços que nos ligam aos nossos amigos, e garantem nosso retorno juntos, nas vidas que temos pela frente. É assim que formamos uma verdadeira família, independentemente dos laços de sangue, e voltamos à Terra muitas e muitas vezes, para ligar mais apertadamente os antigos vínculos. O karma coletivo. Antes de dar por completas estas imperfeitas considerações, temos de considerar aquilo que chamamos de karma coletivo, o complexo no qual estão tecidos os resultados dos pensamentos coletivos, dos desejos e atividades de grupos, sejam eles grandes ou pequenos. Os princípios a trabalhar são os mesmos, mas os fatores são menos numerosos, e essa multiplicidade aumenta bastante a dificuldade para compreender seus efeitos. A ideia de considerar o grupo comum como um grande indivíduo não está fora das cogitações da ciência moderna, e esses grandes indivíduos geram karmas ao longo de linhas semelhantes às que estivemos estudando. Uma família, uma nação, uma sub-raça, uma raça, não passam, todas elas, de grandes indivíduos, cada qual com um passado atrás de si, cada qual sendo o criador do presente, cada qual com um futuro pela frente, futuro ainda em formação. Um ego que vem a fazer parte de um indivíduo tão grande tem de partilhar do seu karma geral, seu próprio karma especial levou a ele, e deve ser trabalhado dentro dele, oferecendo karma maior, muitas vezes, condições de agir ao menor. O karma familiar. Consideremos o karma coletivo de uma família. A família tem uma atmosfera de pensamento que lhe é própria, em cuja coloração entram suas tradições e costumes, o modo de encarar o mundo exterior, seu orgulho pelo passado, e seu forte sentido de honra. Todas as formas de pensamento de um membro da família serão influenciadas por essas condições, formadas durante centenas de anos, e delineando, modelando, colorindo os pensamentos, desejos e atividades do indivíduo nela recém-nascido. As tendências que ele apresentar, e que conflitem com a tradição da família, serão suprimidas, sem que ele tenha consciência do fato. As coisas que um homem não deve fazer, não terão atrativo para ele. Ele será elevado para ficar acima das várias tentações, e as sementes do mal, que essas tentações poderiam ter revigorado, desaparecem, em silêncio, atrofiadas. O karma coletivo da família lhe dará oportunidade de distinção, abrirá caminhos que lhe serão de utilidade, trará vantagens na luta pela vida, e lhe garantirá o sucesso. Como lhe aconteceu nascer em condições tão favoráveis? Pode tratar-se de vínculo pessoal com alguém que já faz parte da família, pode tratar-se de um serviço prestado em vida anterior, ou de um laço de afeição. Nesse caso, são aproveitados os resultados dos velhos karmas familiares, em virtude de seu passado coletivo de coragem, capacidade e utilidade de alguns de seus membros, que deixaram uma herança de consideração social como patrimônio. Quando o karma familiar é mau, o indivíduo nela nascido sofre, como se beneficia no primeiro caso, e o karma coletivo prejudica seu bem-estar, da mesma forma que o promove no primeiro caso. Em ambos os casos, porém, o indivíduo formou em si próprio, por hábito, características que pedem, para seu exercício integral, o ambiente proporcionado pela família.
Entretanto, um forte laço pessoal, ou um serviço em comum, podem, sem isso, levar um homem a uma família da qual ele se beneficiou, dando-lhe, assim, uma oportunidade que ele geralmente não mereceu, mas que obteve por algum ato especial do seu passado. O karma nacional. Vamos pensar no karma coletivo de uma nação. Face a face com ele, o indivíduo é relativamente indefeso, pois nada do que fizer pode livrá-lo da influência desse karma, e só lhe cabe manejar suas belas da melhor maneira possível. Mesmo o mestre só pode modificar ligeiramente o karma nacional, ou mudar a atmosfera de um país. A ascensão e a queda das nações acontecem por causa do karma coletivo. Atos de retidão, ou de criminalidade nacional, levam-nos a nobres ou baixos pensamentos, amplamente dirigidos pelas ideias nacionais, e trazem consigo, ou a ascensão, ou o declínio. Os atos da Inquisição Espanhola, a expulsão de judeus e de mouros da Espanha, as atrozes crueldades das conquistas do México e do Peru foram crimes nacionais, que arrancaram a Espanha da sua esplêndida posição de poder, e a reduziram a uma relativa pobreza. Mudanças sísmicas, terremotos, vulcões, inundações, ou catástrofes nacionais, como a fome e a peste, são, todas elas, casos de karma coletivo, trazido pelas grandes correntes de pensamentos e ações de um caráter mais coletivo do que individual. Tal como com a família, acontece com a nação, em grau maior, e com a atmosfera criada pelo passado dessa nação. Tradições nacionais, costumes, pontos de vista, exercerão vasta influência na mente de todos os que nela vivem. Poucas são as pessoas que podem livrar-se inteiramente dessas influências, e considerar a questão que afeta o seu país sem qualquer prevenção, encarando de um ponto de vista diferente do que o do seu próprio povo. Daí o surgimento de atritos e suspeitas entre as nações, daí as opiniões distorcidas quanto aos motivos que os fizeram surgir. Muitas foram as guerras que eclodiram em razão da diferença na atmosfera do pensamento, que rodeava os combatentes em perspectiva, e essas dificuldades são multiplicadas, quando as nações nascem de diferentes troncos raciais, como, por exemplo, os italianos e os turcos. Tudo que o conhecedor do karma pode fazer nesses casos é compreender o fato de que suas opiniões e pontos de vista são, em grande parte, produto da personalidade mais forte da sua nação, e evitar a prevenção tanto quanto possa, dando peso exato a opiniões obtidas através do ponto de vista da nação antagônica. Quando o homem se vê agarrado pelo karma nacional, a que ele não pode resistir, digamos que seja membro de uma nação conquistada, deve estudar calmamente as causas que a levaram a ficar subjugada, e deve pôr-se a trabalhar para remediar essas causas, tentando influenciar a opinião pública, usando caminhos que erradicariam essas causas. Assuntos abordados. O que é karma? Como curar karma? Como se libertar dos karmas? O que é karma? Karma e vidas passadas. Entenda seu karma. Karma na minha vida. Karma espiritual. Como se libertar do karma? Como curar karma familiar?